Fala pessoal, aqui é o Breno da Encanto Jardinagem Bonsai. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre um tipo de propagação de muda que se chama Alporque. Eu já vou fazer nessa planta aqui e já vou aproveitar para explicar um pouquinho sobre essa técnica aí, beleza? Então, segue no vídeo. Então pessoal, a gente vai mostrar aqui, eu tô com esse Acer palmatum dissectum, o nome dessa espécie. Dá uma folha vermelha bonita, as folhas dela são bem vermelhas. E eu vou fazer vou tentar dividir ela em duas aqui, porque eu quero fazer mais mudas dela. E eu já tentei fazer por estaquia, não consegui. Então eu vou tentar de novo algumas estaquias de algum galho aqui, e também vou tentar por o Alporque, que é o assunto de hoje. O Alporque é uma forma de propagação de muda também, além da semente, além da estaquia, né? Tem vários tipos de propagação de mudas e esse é um deles. Para essa espécie aqui que é um pouco mais difícil de fazer muda, o Alporque acaba sendo mais viável para reprodução de mudas dela, que é o mesmo caso da jabuticaba, da pitangueira, que são plantas muito difíceis de reproduzir muda através de estaquia, né? Eu pelo menos nunca ouvi falar de alguém que conseguiu fazer mudas por estaquia dessas espécies. Então acaba tendo essa opção para reproduzir muda delas, que acaba demorando um pouco mais, mas querendo ou não é o único recurso, a não ser que a gente queira fazer de semente. A semente também é bem tranquilo para o caso dessas frutíferas, né? Jabuticaba e pitanga. Mas tirando isso, a gente quer ter uma muda um pouquinho mais avançada, né? O Alporque é uma opção boa, beleza? Então eu vou estar começando a fazer aqui e vou explicar aqui como que funciona. O Alporque, na verdade, a gente corta um pedaço aqui que é feito com canivete, geralmente com canivete bem amolado, né? E eu vou fazer uma espécie de anel nela. Vou tirar a casca aqui, aonde numa espessura de 1 a 2 dedos mais ou menos, né? Eu vou fazer nesse galho fininho aqui, ó, que tá uma curva legal aqui, que eu quero ter uma planta um pouco mais torta depois para bonsai. Então eu vou estar cortando aqui, eu escolho o lugar que eu quero cortar, né? E eu faço esse anel, eu tiro somente a casca e aquela películazinha que tem por baixo da casca. Quando a gente tá tirando aqui, a gente consegue ver. Então a gente tem que tirar essa casca aqui e tomar cuidado para não ficar nenhum filetinho dela. Senão ela vai começar a cicatrizar e não vai emitir raiz aqui. Então a gente tem que tirar toda essa casca mesmo, para a planta entender que ela está morrendo nesse pedaço. Ela não vai ter essa passagem de seiva para cima, e ela vai entender que ela precisa emitir raiz aqui para ela sobreviver. Então geralmente depois de um tempinho você vai ver até antes do corte aqui, vai acabar dando alguns brotos, que a planta começa a brotar, que ela entende que essa parte de cima não faz parte dela mais. E aí em consequência essa parte de cima começa a emitir raiz, aí a gente vai ter essa muda. E como eu falei na questão da jabuticaba e da pitanga, vai demorar aí por volta de 8 meses até 2 anos para emitir raiz nessa planta. Então é um pouco menos previsível, né? Então vamos lá, eu vou começar a cortar aqui. Ó, eu corto na parte de baixo primeiro. Ó, vou fazer um corte embaixo. É importante o canivete estar bem amolado, tá? Para não ficar com muita dificuldade de arrancar essa casca aqui. Ó, faço nela toda. É um anel que vai ser feito na casca toda. Tomar cuidado para não cortar muito fundo também, para não cortar essa madeira lá embaixo. Ó, e aqui eu vou medir mais ou menos 2 dedos, que já é o suficiente para ela não cicatrizar depois. Galinha que eu vou tirar. Porque se a gente corta muito curto também, um espacinho muito pequeno, ela cicatriza fácil. Então tem que ter um espaço considerável, de forma que ela não vai conseguir cicatrizar e fechar essa ferida de novo. Porque senão assim, se ela fechar essa ferida, ela não vai enraizar aqui nesse lugar. E não é isso que a gente quer, né? Ó, então eu faço os 2 cortes aqui, bem raso, né? E agora eu venho tirando a casca
nesses meios dos dois cortes aqui. Sempre com calma, né? Com cuidado. Ó, a gente vai tirando, a gente vai vendo a madeira lá embaixo. Tem uma, como se fosse uma película embaixo dessa casca. Tem que sair tudo. Ó, só precisa até raspar um pouquinho. Então pessoal, já tirei toda a casca aqui. E aí vocês vão estar vendo aí mais de perto aí como que ficou esse lugar aqui. Tá bem limpo mesmo, tira a pelinha toda e fica aqui embaixo da casca. E aí fica esse anel aqui, beleza? E tá com mais ou menos 2 dedos aqui de largura mesmo, tá bom? E agora eu vou colocar o plástico agora. E o produto que eu uso para colocar aqui nesse plástico é o musgo esfagno. E aí a gente vai colocar esse musgo esfagno aqui, cobrindo esse corte, né? E depois a gente coloca o plástico em volta para segurar esse musgo no lugar. E lembrando que não pode ficar evaporando, tá? Tem que ser um plástico que veda bem esse corte com musgo para não ficar saindo, porque ele não pode secar. A gente coloca esse musgo úmido, aqui e de um jeito que não fique vazando o vapor dele, né? Então, e uma dica importante também é que eu deixo o musgo de molho na água com enraizador, que vai ajudar também esse processo de enraizamento aqui. Então eu deixo mais ou menos 10 minutos no enraizador, e a hora que eu pego ele aqui eu tenho que colocar ele úmido aqui, não tão encharcado e nem seco. Aí ele tem que ficar úmido aqui, beleza? Então eu já vou colocar aqui o plástico, né? Ó, de forma que ele cubra as duas extremidades, né? Pode ser 2 dedos para baixo, 2 dedos para cima também. Então agora eu coloco na parte de baixo para depois ficar mais fácil de eu colocar o musgo. Então eu já vou fechar ele aqui embaixo, né? E o que eu gosto de usar para prender ele é o elástico, a câmara de ar de bicicleta, que eu uso para amarrar aqui, porque eu acho que ela comprime muito bem. Mas pode ser durex também, ou uma própria cordinha, só tem que ficar muito bem apertado para não ficar saindo água aqui depois, beleza? Tá prontinho, amarrado a parte de baixo aqui. Ó, vai ficar como se fosse um copo aqui. Como se fosse um copo. E agora eu vou colocar o musgo. Já está preparado aqui. Lembrando que tem gente que costuma colocar terra. Eu prefiro colocar o musgo, mas tem gente que coloca terra, coloca fibra de coco. Tem bastante opção por aí, mas eu prefiro, comigo dá certo aqui com musgo. Bom, o musgo aqui, como eu falei, está molhado no enraizador. E aqui eu coloco no máximo possível que eu conseguir colocar. Quanto mais musgo ficar aqui, mais umidade vai segurar e vai ajudar a planta a emitir raiz. Então, ó, tem aqui uma quantidade mais ou menos, olha, uma mão cheia, uma mão bem cheia, né? Na verdade, há 2 mãos aqui. Tem um restinho aqui ainda. Então eu vou ver aqui o tanto que eu consigo colocar. Eu vou separar uma mão aqui. Ó, aperta um pouquinho, tá? Sai o excesso, não precisa apertar tanto. Saiu o excesso, sobrou um pouquinho de água só, né? Sobrou só um pouquinho aqui, então vamos colocar. Eu começo colocando bem lá embaixo. Só envolver aqui agora o corte, ó. Agora enrolo de novo aqui. Não precisa apertar tanto também o plástico.
Só uma quantidade para ficar bem firme. Enrolei bem, envolvi bem aqui. Agora eu venho com o elástico aqui e amarro a parte de cima. Ó, tá pronto aqui, tá enroladinho. Agora depois eu vou enrolar um durex aqui em volta desse plástico para não sair nem um pouquinho de ar aqui nesses vãos do plástico. E como eu falei, agora aqui vai ficar aqui mais ou menos um ano aqui, pode variar muito mesmo, né? Então, mas aqui eu consigo observar se está emitindo raiz. Quando tiver saindo bastante raiz, eu vou conseguir ver pelo plástico aqui. Então aí é paciência agora, e pode ser que demore até 2 anos aí, um ano a 2 anos. E agora, e mais uma dica também, pessoal. Aqui eu fiz no tronco principal aqui, né, na linha de tronco principal, mas não tem essa obrigação não, pode ser em qualquer galho. Só que o interessante aqui é fazer em galho grosso. Então qualquer parte da planta, se você fizer bem certinho assim, vai dar muito certo sim. Pode ser até no tronco aqui, ó, na base do tronco pode fazer. Não tem muito lugar específico não. Eu escolhi aqui, mas pelo fato do galho que eu tô querendo para fazer uma muda depois, um bonsai depois. Então essa foi a dica de hoje. Espero que tenha gostado aí. E quem não for inscrito aí, se inscreva no canal. Quem gostou, dá aquele joinha aí para ajudar a divulgar o canal. Beleza? Então, valeu!